52 trips from Cape Verde. This one is my last. I'm going to rest. And this boat is making a good for all the Cape Verdean peoples. Agora nós também fala com o senhor José Gomes da Veiga, que está também falando um bocadinho sobre esse projeto que já está em andamento, que é restaurante Portão de Nozilha. Muito obrigada por aceitar estar ali conosco um bocadinho. Não gostava que o senhor falando de viagem que o senhor teve que fazer de Cabo Verde e Ilha de Santiago, portanto, precisamente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, para estar ali conosco na Brockton, e também qual que é a função do senhor trabalha na Câmara Municipal de Ribeira Grande, Santiago. Meu nome é José Gomes da Veiga, foi eleito desde 2020 presidente da Assembleia Municipal de Ribeira Grande, Santiago, que é um município novo, mas um município especial, para modo um município onde está situado berço de nação, que é Cidade Velha, antiga cidade de Ribeira Grande, mas doce, popularmente Cidade Velha. O nome oficial é Cidade de Santiago de Cabo Verde. Então agradeço para já os promotores daquela iniciativa ali, então louva bastante isso. A mim está ali, te representa o município, te representa a Câmara, mas particularmente te representa o Presidente de Câmara, que foi convidado de honra para estar presente nessa inauguração, que por razões de força maior é que está presente, então ele pediu para me representar. Está ali com muito orgulho que faz as viagens. Primeiro, porque esse casal é um casal conhecido há muitos anos, quer o Sr. Paulo, quer Rosângela. E Paulo é de nosso município, é natural de São Martinho Grande, que está a fazer parte do município de Ribeira Grande, Santiago. Sinceramente, nunca estou a fazer ideia o que era aquela iniciativa ali. No momento que o senhor sabe do nome desse restaurante, Portão de Nozilha, que sentimento que o senhor teve? Fazendo parte de Cidade Velha, de Ribeira Grande, uma ideia brilhante. Portão de Nozilha é uma coisa muito especial, para além de que é porta de entrada, cidade berço. E eu não estou falando Cidade Velha é que é só de nós. Cidade Velha é berço de nação. Quer dizer, cada um de nós que está ali, outros gentes, tudo de diáspora cabo-verdiana, está hoje, Cidade Velha está representando. Cidade Velha é de tudo ali. Hoje até ele é patrimônio da humanidade. Quer dizer, se ele é de humanidade, ele pertence a tudo ali. Se ele é berço, quer dizer que nós tudo não sei lá que nos origem. E, de facto, ali te representa a história, te representa a origem, te representa a cultura de Cabo Verde, e acho que esse casal acaba para ser embaixadores de nossa cultura ali nos Estados Unidos e não só, e não te espera, mas esta consegue abrir aquela porta, aquele portão de Nozilha dissesse, para toda a comunidade estrangeira que está nos Estados Unidos, não é? Exatamente. Aliás, que ele é uma obra de arte que está ali, e, portanto, também felicita que o autor, aquele artista ali, ele consegue interpreta nesse restaurante ponto pequeno de Cidade Velha em si, antiga Cidade Velha Grande, através de antiguidade, até na forma de apresentação, logo a entrada
o portão. Esse portão nos ilha, para além de portão nos ilha, está a fazer parte de entrada de Ribeira Grande. Mas portão nos ilha também hoje, ele é um site eletrônico de governo para entrar na atividade a nível de finanças, de impostos e tudo. Tem um site eletrônico que chama Portão de Nosilha. Quer dizer que Portão de Nosilha fica mais forte ainda. Por exemplo, falando de Portão de Nosilha, é logo Cabo Verde. Falando de Portão de Nosilha, é berço da nação. Então, que ali para já é uma riqueza cultural que está ali. E ele representa vários quadros que estão ali, cultura atual, quer dizer, que é só antiguidade, mas cidade evolutiva. Porque hoje, nos batucadeiras representados ali na quadros, então hoje, nos cultura evolutiva, desde o século XV até hoje. Então, nós também fazemos um pequeno tour dentro do restaurante e fora, que o senhor está deixando saber um bocadinho mais da história, não é? Antes de fazer aquilo lá, eu queria, para já, não só felicita promotores, para essa grande ideia. Agradeço esse convite que é fazendo e não se espera, mas de facto, ali é um lugar, é uma baixada, é uma baixada cultural de Cabo Verde, mas também particularmente do município de Ribeira Grande Santiago, que é um município aberto ao mundo, aberto à cultura. E então convido em estudo e outros de origem cabo-verdiana que estão nos Estados Unidos para visitar esse restaurante, mas através dessa visita também pensa na Concha Cabo Verde, visita nossa cidade museu. Tá bem. Então, obrigada pela explicação. Nós também fazemos volta para nós mais informação de cultura, de história de Cabo Verde. Ok. Fortaleza Real, chamada Fortaleza de São Felipe. E ao longe tem mar, nosso mar azul. Também ao fundo tem a zona de Santa Marta, que é onde fica o cemitério do município. Esse Fortaleza Real foi construído no ano de 1693 para rei Dom Felipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Por isso que está chamado Fortaleza Real de São Felipe. Foi construído naquele tempo de reinado, quando Portugal foi dominado para a Espanha. Na altura, a Espanha que governava Portugal. Portanto, naquele reinado, aquele rei Felipe II de Espanha, de Portugal é primeiro. Ele que manda construir. Como que manda construir? Para uma cidade velha, na antiga cidade de Bela Grande, foi diversas vezes atacado por corsários ingleses, franceses, holandeses, piratas, porque a cidade estava desenvolvida e era cobiçado. Portanto, era que os primeiros lugares importantes da África Ocidental, construídos por europeus e particularmente para Portugal. E tive cobiça de outros estrangeiros, nomeadamente ingleses, holandeses também e franceses. E a cidade foi atacada primeiro por piratas ingleses, comandado por Francisco Drake, e depois outros piratas. Então, o reino manda construir a fortaleza para defesa da cidade de Ribeira Grande, Santiago. Portanto, ele representa uma parte histórica, parte de poder. Por isso, é chamado Fortaleza Real de São Felipe, ou simplesmente Fortaleza de São Felipe. Para onde é mandado construir, na altura, para Felipe II de Espanha, que era primeiro de Portugal. Hoje, ele é um lugar histórico, muito visitado para turistas, é um dos nossos cartões de visita turística na Cidade Velha, até muito bem organizado. Lá dentro tem várias questões históricas que foram construídas, tem uma capela interior, a Capela de São Gonçalo, portanto, que foi construído também, precisamente, tem uma cisterna dentro daquela própria fortaleza. E esse ali é uma parte só, onde que os canhões se chamaram canhões quinhentistas, foi aquela altura que era para defesa, tudo virado para mato, para porto, em defesa de cidades, de Grande. Mas está bem representado, precisamente com aquele vista para a Cidade Velha. Logo a seguir, por baixo, é a cidade. Que ali é o único catedral que não tem na Cabo Verde, em ruínas. Bom, ali
representa aquela parte muito importante da nossa história, que é parte religiosa, cultural de Ribeira Grande. E o papel que cultura e religião teve, que Ribeira Grande teve em relação à África. Como não sabe, mas outro não sabe, mas Cidade Velha é lá que foi construída a primeira igreja católica na África Ocidental. Por acaso, Sé é quem primeiro. Primeiro é a igreja Nossa Senhora do Rosário, que está lá fora. Mas que ali é coisa importante porque é outro nível. Só que essa história foi um bocadinho conturbado. E começa na 1500 e tal, está construído, e teve 100 e tal anos para ser construído por vários bispos. Houve interrupção no meio. Mas, infelizmente, ele foi destruído, sobretudo para o francês Cassar, que é um grande chefe de pirata. Não foi vítima de colonialismo em vários aspectos. Não podia ter um grande... Ele já se material para o próprio continente. Que as pedras mármores que tem lá, eles já nunca tem mármore na Cabo Verde. Que os mármores foi exportado do continente para Ribeira Grande. Nós é o único município que tem grande parte de mármore, que só nós que tem aquela. Portanto, lá ele aquele catedral. Ele foi destruído, portanto, depois para aquele caçar, fica em ruínas. Até hoje, nesse momento ali, é também um dos nossos cartões de visita, embora tenha muito de nós pensa para ser a reconstrução, mas a reconstrução custa muito caro, mas ele é um dos símbolos da Igreja Católica, de diocese. Também aproveita para falar, por exemplo, diocese, às vezes serve anualmente para a comemoração do Dia de Diocese de Cabo Verde, porque o Diocese de Cabo Verde foi fundado em 1533 e foi na Ribeira Grande. A história viva, a história de Cabo Verde começa na Ribeira Grande de Santiago. Ali o papel da Igreja de Cabo Verde na civilização no continente. Ali, portanto, teve padres, bispos, vários que portanto, por isso ele é outro. Portanto, hoje são as ruínas que estão muito bem representadas ali para o artista José Pereira, Jujé. Outra representação feliz do próprio restaurante, que dá nome ao restaurante, Portão de Nozília. Esse nome ali já hoje é um nome muito especial para Cabo Verde, para além de história, porque eles dizem é a porta de entrada da cidade, até porque tem 2 portões naquela cidade. Portão anterior à cidade, tem um portão posterior à cidade. Que é portão posterior à cidade, a nossa cidade não sei onde fica, junto do Bonde Soque, mas ele quase desaparece. Mas esse portão ainda existe, que é o portão junto da Fortaleza Real, que é a entrada da cidade. Significa entrada da cidade, é uma cidade cosmopolita. Foi cosmopolita, quer dizer, várias raças estiveram naquela cidade. Portanto, desde ingleses, franceses, portugueses, africanos, quer dizer, continuamente. E depois também era uma forma de controle à própria cidade, quer dizer, contra os inimigos, contra os estrangeiros, contra os não autorizados. E ele está simbolizado hoje, atualmente, independentemente de parte histórica, está traduzido num célebre morna de Ilha do Lobo, uns dos grandes artistas da Ilha do Sal, até na internet, não sei ver, tem um morna que tem o nome de Portão de Nozília, com porta de entrada de Cabo Verde. E além daquele morna que está universalizado, que é um morna muito bonito, chama Portão de Nozília, cantado para Ilha do Lobo. Sim. O Rua Banana ali é um também dos símbolos de Ribeira Grande, de Cidade Velha. Portanto, praticamente turistas e, portanto, historiadores nacionais e historiadores estrangeiros, tudo o que visita a Cidade Velha tem que buscar única Rua Banana. Ele significa a primeira cidade urbanizada da Europa na África. Mas ali, Rua Banana é considerado os mais históricos, onde a burguesia europeia, a burguesia portuguesa mora, que as 2 ruas principais, Rua Banana e Rua Carreira. Santa Marta
é uma das capelas. Cidade Velha, segundo dados históricos, tinha 24 capelas e ermidas, para mostrar onde que foi essa religião. A implantação de expansão do cristianismo para o lado português na África Ocidental foi através de Ribeira Grande. De Ribeira Grande, Cidade Velha, Santa Marta. Nesse momento ali, ele é um lugar também muito importante, porque lá tem uns investimentos, lá que fica o Hotel Vulcão, lá que fica o cemitério local, lá tem outros investimentos que estão previstos fazer, portanto tem parte histórico também. Tem uma capela que desaparece também, chamada Capela de Santa Marta. São Sebastião é uma parte importantíssima da Cidade Velha de Ribeira Grande. É onde que fica situado a Sé Catedral. Ele é uma parte construída de poço, por motivo baixo da cidade, tem que Rua Calhau, Rua Banana, Rua Carreira, depois, mais tarde, o Episcopado, que a sede do Bispado fica na São Sebastião, junto de Sé Catedral, que é em ruínas. Portanto, essa importância porque tem um dia festivo, que é 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, que é dia que é a grande festa de São Sebastião, Santo São Sebastião. Também é honra de milhar. Mesmo na Igreja Nossa do Rosário, última escavação, encontraram uma capela interior da Igreja Nacional do Rosário, que era dedicado a São Sebastião, como um santo venerado para nossos antepassados. Convento. Convento foi recuperado nos anos 60, e novamente nos últimos tempos. Ali era uma igreja franciscanos. Portanto, naquele momento ali também tinha uma escola de formação cristã, como um seminário. Portanto, em que os primeiros cristãos, também na Ribeira Grande, houve já seminário na altura. Sempre tinha palácios, tinha tudo essas coisas lá. Então, o convento ele é um lugar importante, inclusive, não poderia falar também, histórico, ultimamente, nos preparativos de património mundial, eu fui visitada pela rainha Dona Sofia da Espanha. A Cidade Velha foi eleita património mundial. É um orgulho para cabo-verdiano. Qualquer país tem um sítio que é património mundial. Nós não temos esse orgulho ali, de ter um sítio que é património mundial. E aquele sítio é de nós, é de Cidade Velha. Portanto, portanto, ir a fazer parte do património mundial. Que ali, portanto, quem é com essa história científica, que visita a América, que visita Brockton, ou que se fala, portanto, ilha, que Cidade Velha, é saber que é para ele é o património mundial da humanidade. A disposição dos restaurantes, decoração dos restaurantes, se de acordo com o património mundial. Não se espera que ele é uma coisa para sempre, que está passa para pais e filhos. Que lá, nós tudo temos um dever de luta para preservar essa simbologia ali. Para mim, é um ponto vivo de Ribeira Grande na América. Então, nós temos grande responsabilidade de preservar essa história ali. São Brás é uma parte da cidade de Ribeira Grande, um dos bairros. Né? Os bairros mais importantes na altura de Cidade Velha de Ribeira Grande é o bairro de São Brás, bairro de São Sebastião e bairro de São Pedro. Rua Calhau é a rua principal, onde que era precisamente lá que fica situado um símbolo muito de poder, que é Pelourinho. Ele é também que está fazendo comércio de escravos. Né? Ele é que está fazendo a seleção de escravos, que está mandando que os melhores que eles mandavam para a América, para o Chicão. Grande parte dos negros latinos, americanos, nomeadamente americanos, mas também de Brasil, também de Argentina, portanto, de zonas de Antilhas, passa para Ribeira Grande. Portanto, é lá que está fazendo a venda de escravos. E esses escravos, alguns está a dar instruções, está chamado escravos ladinos, que está mais perto. Para modo, esse preço está variável de acordo com o seu robustez físico, mas também seu robustez de capacidade. Portanto, essa domesticada lá, e depois que as melhores tinha cada um, conforme o tamanho, conforme o valor físico, e não só, essa vendeira, que tinha preço igual. Então, Pelourinho e naquela Rua Calhau, é nela que era a praça, portanto, que a Rua Calhau, lá que era a praça de venda de escravos. Portanto, estava gente de Europa, que os negreiros, que os gente que estavam nos navios,
estava a comprar escravos para transportar para a América Latina. Portanto, tudo nós, por isso que Cidade Velha é importante no mundo, porque ele é ponto de encontro de culturas. E lá que muitos gente que vai para o coração, lá no coração estava perto do crioulo quase mais nós. Portanto, roupa, tudo porque é gente que vem, que perde grande parte de origem de língua, mas fica com alguns. Então, tem um crioulo mais ou menos lá, na Cabeça da Mar, não tem história. Por isso que não tem história dentro do restaurante. Como é lá que muitos desses estão dando a volta, outros até morrem, com som de castigo que eles deram. Portanto, ele aqui fica pelourinho. Ele é um parte histórica, mas história é história. Passou. Portanto, não tem parte triste da nossa história. Parte alegre, parte triste, parte de desenvolvimento, tudo começa na Ribeira Grande. Lá que tudo começou. A Ribeira Grande foi um laboratório, aquele vale vamos ver representado ali, Vale de Ribeira Grande. Aquele vale é muito importante, como aquele vale, é o seguinte, lá que faziam plantações de testes. Por exemplo, tem plantas que experimentaram lá, de lá que vai para o Brasil. Coqueiro, cana-de-açúcar e data de plantas foi fazer essa experiência na Ribeira Grande. E funciona como não só o laboratório humano, mas o laboratório de plantas, de espécies de plantas, que vai para o Brasil, outros vão para a Índia. De Índia também para Cabo Verde. Qualquer acho que vai de Índia para Cabo Verde, mas vai passa para a Ribeira Grande. Okay? Também para lá passa também um outro grande cientista, Charles Darwin. Charles Darwin, um inglês, aquele que homem que escreve livros sobre a origem da vida do homem. Portanto, passa também para a Ribeira Grande, para passar de experiências e que as plantas lá. Portanto, a urzela, Cabo Verde produzia urzela, produzia algodão, tudo teve teste na Ribeira Grande para passar para lá. Ali nós temos a presença, novamente, de um símbolo de história, que é a Fortaleza de São Felipe e nosso portão, aquele que dá nome ao restaurante, que é o portão de Nozilha. Mais uma vez, através dele, isto acaba de entrar, isto toda a planura da Cidade Velha, toda a zona de Santa Marta, São Sebastião, Rua Calhau, Rua Banana, Igreja Nacional do Rosário. São os principais símbolos. Portanto, ele, que então repetir, é uma fortaleza real de São Felipe, como mandar construir para Felipe II de Espanha, primeiro de Portugal. E ele fazer para defender, portanto, toda a cidade contra inimigos estrangeiros que criava a Cidade Velha e acaba por pilhar, porque a Cidade Velha foi destruída em 1712. 1712 para querer caçar. Na busca de ouro, e que essa flama tinha muito ouro na Ribeira Grande. Se tinha ou que tinha, nunca sabemos, mas eles levam, César que eles levam, e depois foi por causa disso que eles destruíram, completamente. Nós estamos na presença de uma outra referência de cidade de Santiago de Cabo Verde, que é a Cidade Velha, que é a Rua Banana, que é a principal rua da altura do século XV na Cidade Velha, é a rua onde morava, que às vezes, pessoas mais abastadas, aqueles burgueses de portugueses que passavam na Ribeira Grande de Santiago. Portanto, ele é muito importante. Hoje ainda é visitado diariamente por muitos turistas, porque foi a primeira rua urbanizada feita para europeus na África Ocidental. Ali nós estamos na presença de uma grande simbologia de Cidade Velha, ou de município de Ribeira Grande de Santiago, que é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ele também é chamada Igreja dos Pretos, ou a Igreja dos Negros, como ele foi feito quase exclusivo para escravos negros. Essa igreja ali, segundo a história, é a primeira igreja construída para europeus na África Ocidental. Embora tenha outra igreja que começaram primeiro, Nossa Senhora de Conceição, mas que termina com a primeira igreja, é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Nós sabemos que quando descobriram o Cabo Verde, em 1460, e povoado em 1462, o rei de Portugal manda dividir a Ilha de Santiago em duas capitanias. Capitania de Alcatraz e aquela capitania onde pertence a Cidade Velha. Nessa capitania, que desenvolve muito mais, fica precisamente as igrejas ali.
essa igreja é hoje, igreja, que eu estou chamando de Igreja Nacional do Rosário, ele é igreja também principal, onde nessa igreja também esteve o histórico padre Antônio Vieira, que nesse caminho para o Brasil ele fazia um grande sermão na Cidade Velha, onde que ele encontra na Cidade Velha negros tão evoluídos que se assemelhava ou mais que próprio e cidadãos do continente. Portanto, é outro símbolo de Cidade Velha. Ele é tudo revestido de dentro com os azulejos da época de 500. Lá dentro tem um pia batismal, que é de estilo manuelino, um estilo gótico manuelino, que é também histórico e que é uma coisa de muita importância que só nós temos. Também na Ilha de Santiago, tem um santo especial que se chama Senhor dos Passos. Senhor dos Passos é que ele simboliza a peregrinação de Cristo a caminho de Calvário. Na Santiago, e acho que na Cabo Verde, nós é o único que tem ele. É um santo que está comemorado 15 dias antes de Páscoa, dia de São Lázaro, que é precisamente Jesus a caminho do Calvário. Portanto, que é só na igreja de Vera Grande. Nós estamos na frente de um outro símbolo de poder, que ele é Pelourinho, que ele é construído em mármore. Tudo aquele mármore, como eu sei, Cabo Verde que tem um troço de mármore, nós é vulcânico, mas é tudo mármore. Ela é símbolo de poder, mas é uma parte que está lá, para morrer. Ele é feito de uma guilhotina, que as gente que está castigada, dava a volta. Quantas voltas, conforme o castigo que tinha. E alguns, segundo a história, esta forma significava poder, autoridade. Ela ficava frente à Câmara Municipal. E naquela praça ela também que vendia escravos, para troca de escravos para lá, para outras terras longe, para a América do Norte, América do Sul e Brasil. Novamente, nos está na frente de Fortaleza, que vale a pena falar mais que sim, é Fortaleza Real, São Felipe, nessa parte, acho que ele é a parte principal, que ele é a parte central. Tudo virado para a Cidade Velha. Ao longe está hoje a região de Santa Marta, que é uma região agrícola, também muito importante, onde tinha um forte de defesa na Santa Marta, que também tinha uma capela dedicada a Santa Marta. Hoje tem alguns investimentos em crescimento, a Cidade Velha está em expansão, então fica também cemitério de local e já agora nova Câmara se trabalha para criar uma zona de expansão da cidade, para permitir aumento da zona de urbanismo, para poder preservar aquele que está lá para mexer nele. Portanto, que ele é um outro também fator. Então, espero a cooperação também de Porto Nozilha para fazer um ponto de investimento lá para Ribeira Grande. E a mim o que interessa nesse porto ali é a sua antiguidade, quer dizer, é o seu estilo antigo, de antiguidade. Quer dizer, ele tem estilo de portas de anos de século XVIII, século XVIII, século XVII, XVIII. Por isso, eu estou de parabéns por aquele aspecto. Novamente, Pelourinho, a volta de Pelourinho, eu estou hoje alguém lá, cheio de alguém lá, não só, nós batucadeira, que ao lado ali, tem um grupo cultural muito conhecido, muita espera, mas nós temos uma oportunidade, e ainda no nosso mandato, aquele grupo ali, que chama Nós Herança, fez bem fazer um tarde cultural e no restaurante Portão de Nozilha. E mim estava ali, nosso presidente, Dr. Nelson Moreira, essa mensagem ali. Não tem que investir, tem que fazer com que nós gente conche nosso restaurante Portão de Nozilha. Está ali. Esse aqui é os melhores grupos culturais de Batu, que representa a originalidade da Ilha de Santiago, ok? Não só na Santiago, mas de Cabo Verde. Também num lugar muito importante, sim, é Porto de Bahia, quer dizer, aquela Bahia de Cidade Velha, onde chegava aqueles grandes navegadores, aqueles navios negreiros, que também traziam escravos de costa africana. Nós escravos também, particularmente de Guiné-Bissau e Serra Leoa. Lá que escravos bem mais show.
Tem outras zonas também, mas aquelas duas zonas lá, também de Senegal. Então, lá significa que é a zona de Porto, e atualmente, nós hoje lá, é um dia que comemora dia de festa de São Roque. E São Roque é dia que de festa de pescador. Então, dia de aquele santo, depois de missa, e está enfeitado. Tudo botes, quem tem botes, que os barcos de pesca tradicional, está enfeita barco, e às vezes dá o prêmio para aquele melhor. Padre estava abençoando aqueles botes. Então, é fazer parte de cultura de Cabo Verde. E já agora, São Roque, Panflonhoso, é um santo que surge como havia uma grande tempestade na mar, no porto de Cidade Velha, em que o navio estava quase a fundo. Então, gente que estava naquele barco, segundo a história, eles fazem devoção a São Roque, mas se salva, nesta maneira construiu uma capela, com seu nome. Então, por isso, até hoje, tem uma capela de São Roque, que foi, portanto, construída e que ainda existe, e é considerado santo dos pescadores. Então, é comemorado todo ano no mês de agosto. Ali agora, precisamente, aquele que está a fazer alguma crítica me faltava, mas afinal está ali em grande. Então peço desculpas para isso. Ali tem Vale de Ribeira Grande. Aquele vale ali que dá nome próprio a Ribeira Grande. Aquele vale começa numa zona mais além, lá ao fundo, está chamada zona de Maria Parda. Nesse vale era um vale riquíssimo. Na altura de descobrimentos, até o século XVII, segundo a história, depois XVIII, ele era um tipo de um riacho. Ele tinha água permanente. Era um vale riquíssimo. A mim ainda, com a idade de 10 anos, ou quando subia naquelas estradas lá, nunca olhava vale. Era só coqueiro. Hoje não, já está meio deserta. Uma grande parte dos coqueiros, das mangueiras, está com seca persistente. Hoje é um vale só de nome, com alguma água, mas ele também é um vale que foi vítima de próprio desenvolvimento, porque nos anos 60 batalharam água, grande parte de água para abastecer a cidade da praia. A cidade da praia era abastecida essencialmente para águas verdes, que fica lá ao fundo. Só muito recentemente que vem fazer a sinalização. Logo, quando traz aquela água para a praia, Ribeira entra em decadência. Portanto, não só para aquela água que é levada para a praia, mas também por seca, vários anos de seca. Mas até hoje, ele é um vale que vale a pena a visita. Turistas sabem lá de riba, bem abaixo. Não tem ao fundo uma barragem que foi construída. Infelizmente, ainda é cadê a produtividade, mas também não tem esperança, mas um dia estará. Por isso, ali que é um vale que dá não. Vale da Ribeira Grande. Que é um vale que não está franhoso, é me cria praticamente naquele vale ali, estava arriba também embaixo, aquele rapaz para animal, estava a horta, estava a rega, estava a trapiche, panta-boi, por isso, tudo aquilo lá, me fazia na minha infância, então orgulho daquilo lá, por isso tem ainda, tudo que não faz, que não participa em nome de Ribeira Grande Santiago, não fazer com amor, o que me é hoje, é graças a Ribeira Grande, a esse vale, graças àqueles grandes que dão educação na Ribeira Grande de Santiago. E ainda aproveita finalmente para felicitar o casal Paulo Semedo e Rosângela Tavares e desejar muita saúde e felicidade para ter sucesso naquele empreendimento ali. Amém. E que continua a ser nosso cartão de visita de Cabo Verde, de Ribeira Grande de Santiago. E a empresa de rádio, programa, Cela Ernestina, que também é um nome histórico, porque eu não conheço esse nome, Ernestina, que representa um barco que está fazendo a navegação de Fogo e Brava para os Estados Unidos. Muitos desses sucessos também para ser porta-voz de nós, não só de nós como cabo-verdiano, mas como ribeira-grandense, para ajudar nos municípios base nas Palmas, para conhecer o base. Nos está aberto, deseja brevemente para visitar, para fazer um programa especial na Ribeira Grande de Santiago. Então, leva as mensagens ali para o nosso presidente Nelson Moreira. Obrigado.
restaurante Portão de Nosilha, não termina nosso programa. E bom apetite para todos nós que estão ali.